Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Primeira série regular, Física 1, módulo 20, História da Física. Meu nome é Juan, vou dar essa aula de física para vocês e eu acho que a maioria já me conhece já, né? Então vamos lá. Antes da gente começar, História da Física. Eu acho muito interessante vocês prestarem atenção nessa aula e se interessarem pela história da física, que vocês vão ver que as pessoas erram. E física é chata, física é difícil. Eu sei. É uma matéria que apareceu do nada no nono ano e mistura interpretação com matemática, você fica perdido. Então, tenta achar um propósito nessa aula, tenta achar essa aula interessante, que aí, achando a aula interessante, achando a física interessante, vai facilitar nos seus estudos. Você estudar uma coisa mais lúdica, né? Sabendo o que você está estudando, sabendo por quê e para que você está estudando, não só para passar na prova, vai ser uma coisa bem mais prazerosa para você. Beleza? Então preste atenção nessa aula aí, que ela é bem interessante, tem umas curiosidades, tem umas historinhas bem legais. E gente conhecida, tá? Gente conhecida nessa aula. O início da física. Por que física aqui está entre aspas? Deixa eu pegar minha canetinha, que eu gosto de bagunçar aqui tudo. Por que física aqui está entre aspas? Porque no começo não era física física, eram os filósofos naturais, tá? Os filósofos, isso, aqueles que você estudava na filosofia, você estuda na filosofia, né? Eles pensavam sobre a natureza, pensavam como as coisas eram feitas, pensavam como as coisas aconteciam. Ah, tem como eu reproduzir essa coisa se eu quiser? Eles pensavam nisso, tá? Então essa física surgiu com um grupo de filósofos que estudavam a natureza, que eram chamados de filósofos naturais. E onde é que era o berço desses filósofos? Tá aqui, ó, Grécia Antiga. Tem a fotinha aqui, fui eu que tirei essa foto, tá? Levei um, vou falar a marca do celular não, mas fui eu que levei o celular lá e tirei. Eles faziam o quê? Buscavam explicações para os acontecimentos que eram observados. Né? Eles buscavam explicações para os acontecimentos que eram observados e teorizavam a observação. Eles anotavam, faziam anotações. Se você quer uma explicação para os acontecimentos, se você quer teorizar isso, você não pode só colocar que Deus quis. Então eles tinham esse conflitozinho, muitas vezes, com a religião, né? Com a igreja. Tá? Então entender como o mundo funcionava, sem recorrer ao divino, era uma das suas tarefas. Tranquilo? Então, ó, olha aqui, ó, sem recorrer ao divino. Eles começaram a utilizar, então, esses filósofos naturais, muito cálculo e muita matemática. Beleza? E aí tivemos que apelar para um outro ramo, para física, né, mais parecida com o que a gente conhece hoje. Então tivemos a necessidade de criar um ramo específico para esse estudo, né, teórico dessa filosofia natural, que chamamos de física. Beleza? Então, a física aí que você acha difícil começou muito tempo, muitos anos antes de Cristo, centenas de anos antes de Cristo. Logo, física é a parte da ciência que estuda a natureza. Por isso que é interessante, galera. Se você é uma pessoa mais religiosa aí, eu costumo falar que a física nada mais é que você estudar o que um ser superior, pode ser Deus, pode ser Allah, pode ser o que tu acreditar, o que esse ser superior teve que fazer, teve que calcular para chegar nesse mundo que é cheio de detalhezinho, né? Se a gravidade fosse um númerozinho abaixo ou um númerozinho maior, poderia alterar tudo. Então, o que esse ser superior que rege o universo teve que fazer, teve que calcular para a gente ter esse mundo maravilhoso? Né? É isso que a física estuda. Beleza? Vamos para o próximo slide. No próximo slide, nós temos os atomistas gregos. Tá? Leucipo e Demócrito. Olha a foto deles aí. Essa foto de Demócrito aqui é feia pra caramba. Eles iniciaram os estudos de modelos atômicos. Sim, olha só a data, né? 460 anos antes de Cristo foi quando ele nasceu, né? Primeira metade do século V antes de Cristo. E já começava a se indagar, eles já começavam a indagar sobre o átomo, sobre essa partícula minúscula, beleza? Então o que eles falavam sobre o átomo? Eles falavam que o universo era formado de átomos e vácuo, tá? Esse lance de vácuo aí a gente vai ver daqui a pouquinho, vai discutir. Átomo não pode ser dividido, átomo sólido e muito pequeno. Então ele falava isso aqui, ó. Olha só a charge aqui, ó, o cara tentando dividir
o átomo, né? Galera, o universo é formado de átomos e vácuo. Inclusive, eles achavam que o planeta Terra tinha vácuo, onde não tem essa matéria visível, né? Onde a gente hoje chama de ar, né? Eles chamavam de vácuo. E a gente já sabe que isso não é verdade. A gente tem o ar atmosférico aí, com predominantemente nitrogênio, e oxigênio, e gás carbônico, beleza? Então, essa ideia aqui estava errada, essa ideia de vácuo dele. E a ideia de átomo, qual era? Que ele não podia ser dividido. Essa ideia está certa, galera? Hoje a gente conhece partículas subatômicas, né? Conhece elétrons, nêutrons, prótons. Né? Eles achavam que o átomo era sólido e muito pequeno. Acho que eles acertaram no muito pequeno, né? Aí sim. Esse átomo sólido aqui, né, não é bem isso, beleza? A gente tem um átomo ali como uma grande parte nuvem eletrônica, né? Os elétrons ali, o átomo em si, o núcleo atômico, é bem menor que a nuvem eletrônica, né? Então, eles acreditavam nisso. Ah, mas eles erraram em várias coisas. Beleza, galera, olha a data. Olha a data. Vamos ter uma empatia pelo amiguinho. A data, você não tinha microscópio, você não tinha quase nada, você não tinha quase nenhum instrumento de estudo para você saber o que é um átomo igual a gente conhece hoje. Tá? Mas por que a gente está estudando em 2020 sobre esses caras? Porque eles começaram a levantar essa questão. Eles pensaram, pô, será que existe uma partícula bem pequena que forma os objetos, forma a gente? Será que existe? E isso aí é super importante. Se eles não tivessem levantado essa bola nessa época, talvez a gente até hoje não teria, não daria importância para esse tipo de estudo, beleza? Então é muito importante que a gente valorize esses caras. Naquele tempo lá, não tínhamos equipamentos de observação como hoje, né? Como já havia dito. Erros sobre átomo e vácuo a gente já conversou, né? Até porque se existisse vácuo aqui, a nossa pressão a gente ia implodir, né? Ou explodir. E discutir essa ideia, que eu acabei de falar, foi muito importante para inspirar os estudos dos próximos modelos atômicos, de Dalton, de Thomson, de Rutherford, Rutherford-Bohr, tranquilo? Então, muito importante aí, ó, atomistas gregos, Leucipo e Demócrito, beleza? Vamos para o próximo slide. No próximo slide, a gente tem uma pessoa famosa, né? Aristóteles é famosinho. Olha aqui a data, 384 a.C. Muitos conceitos, né, da época eram interessantes para a igreja manter seu poder. Um deles é esse aqui, ó, teoria geocêntrica. Porque eles falavam que na Bíblia estava escrito que a Terra é o centro do universo. Tá? Olha aqui na charge, a Terra aqui ó, como centro do universo, centro do nosso sistema solar. E a gente não sabe o nome do sistema solar porque o Sol está no centro, né? Mas enfim, olha a data, olha a data. Ó, não esquece que na época não tinha como saber. Então é interessante para a igreja, esses filósofos que acreditavam nessa teoria geocêntrica, e Aristóteles era um deles. Tá? Ele era defensor dessa teoria geocêntrica, que diz que a Terra está no centro do universo. Beleza? Acho que tem a ver com se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então ele botou o homem na Terra, a Terra é o centro do universo. Tá? Agora, se eu estou falando besteira, eu não sei, mas eu acho que é isso. Não tenho muito conhecimento sobre essa parte aí da teologia. Aqui nessa charge, a gente tem uma chargezinha aqui, e aí fala que o documento do Santo Ofício, de 1616, olha só, o cara estava em 384 a.C., e em 1616 ainda tinham documentos reafirmando que a Terra estava sim no centro do universo. Então, como é que você vai chamar Aristóteles de um ignorante porque não sabia que era o Sol que estava no centro? Né? O que dizia esse documento do Santo Ofício? Abre aspas. Que o Sol seja o centro do mundo e imóvel de movimento local é proposição absurda e falsa em filosofia, e formalmente herética, vem de herege, né? Por ser expressamente contrária à Sagrada Escritura. Resumindo, quem fala que o Sol está no centro do universo ou está no centro do sistema solar, né, é um herege. Né? Isso aí é falso. Está contrário à Sagrada Escritura, à Bíblia. Beleza?
Teve um outro carinha, que é o grego, Cláudio Ptolomeu, que ele também acreditava no geocentrismo e propôs um modelo com a Terra no centro do universo. E eu coloquei aqui para vocês, ó. Olha esse modelo aqui, ó. A Terra no centro do universo. Então, em volta a gente tinha conhecimento de vários astros, né? Tínhamos conhecimento dos astros, mas se acreditava que a Terra estava no centro. E aí tem outro lance aqui que eu queria falar com vocês, que era sobre Aristóteles e a gravidade. Eu coloquei aqui para não esquecer. A gravidade também foi, como a gente disse aqui, né? Você começar a pensar sobre as coisas, apesar de estarem erradas, né? Não muito certas. Tem uma coisinha certa, muitas coisas erradas. Só de você pensar, começar a pensar naquilo, já é um grande passo, porque induz outras pessoas depois, com outros instrumentos mais tecnológicos, a pensarem e a acertarem um pouco essa teoria que você começou lá atrás, antes de Cristo. Então, o que Aristóteles falava sobre a gravidade? Ele confundia esse conceito de gravidade com os 4 elementos, com a terra, com a água, com o ar e com o fogo. Ele falava que quanto mais pesado um corpo era, né, quanto mais terra um corpo era, mais rápido caía no chão. E aí, sobre a água, ele falava que a água se espalha pelo chão porque seu lugar natural é a superfície da terra. Tá vendo como os conceitos são um pouco abstratos? Falta um pouco de cálculo, de matemática aí? Mas vamos lá. O ar, né? O lugar natural do ar, ele falava que era uma espécie de capa em torno da Terra. E o fogo, né, o que está faltando, fica em uma esfera acima das nossas cabeças. E é por isso que as chamas queimam para cima. Entendeu como é que isso aqui é um estudo que se confunde com o estudo da gravidade, porém é um começo, né? Falta ainda uns cálculos, né? Falta coisinha aí. E é isso, galera. Vamos para o próximo slide ver o que ele traz para a gente. Nesse slide, a gente fala sobre Nicolau Copérnico. Eu botei Nicolau Copérnico aqui porque a gente falou de teoria geocêntrica. E aí Nicolau Copérnico ele fala sobre teoria heliocêntrica, né? Hélio, do grego, Sol. Tá? Então, Nicolau Copérnico ele está quando aqui? Ele está onde? Ele está em qual data? 19 de fevereiro de 1473 foi o seu nascimento. Por que eu estou enfatizando isso? Porque Aristóteles, no slide anterior, é de 384 a.C. E aí é uma teoria heliocêntrica mais séria, levada a séria, foi com Nicolau Copérnico em 1473. Então, 2000 anos depois, chegou Nicolau Copérnico e falou. Então, você não pode falar que Aristóteles era um ignorante, porque a gente está falando aqui de teoria heliocêntrica depois de 2000 anos, com uns aparelhos um pouco melhores, não é mesmo? Nicolau Copérnico nasceu na Polônia em 1473 e formulou a teoria heliocêntrica, com o Sol no centro do sistema solar. Tá? Hélio, do grego, é Sol. E aí tem um elemento na tabela periódica, né? Um gás nobre, com 2 elétrons, que é chamado de hélio também. Né? Será que tem alguma coisa a ver com o Sol, esse hélio aqui? Fica aí para você pesquisar. Será que o hidrogênio com outro hidrogênio se funde, né? Ele se fundindo forma o hélio, né? Um hidrogênio com um elétron, outro hidrogênio com um elétron, se fundindo, fazendo uma fusão nuclear, forma um hélio. Sei lá, né? Isso aí para vocês pesquisarem depois. Só estou aqui só jogando no ar. Então, ele fala que o Sol está no centro do universo, mas também tem muitas falhas. Óbvio, galera, a gente está falando de muito tempo atrás. Muitas falhas, como uma, por exemplo, né, era que a órbita em torno do Sol era circular. E hoje a gente já sabe, por conta dos amiguinhos que vão ser citados daqui a pouco, que a órbita em torno do Sol é elíptica. Tá? A órbita em torno do Sol não é circular certinho. Beleza? Parece 2 olhinhos aqui, mas não é isso não. Isso aqui é uma órbita circular, isso aqui é uma órbita elíptica. E nessa época que ele descobriu isso, não existia telescópio. Então ele também foi muito CDF para a época, né? Porque ele descobriu isso aí sem ter telescópio. Tá? Essa teoria foi melhorada por Galileu Galilei, por Kepler,
por Isaac Newton, né? Pessoas que a gente conhece, né? Galileu, Kepler e Newton. Newton, bem famoso, por sinal. Então é isso. Nicolau Copérnico, ele veio falar sobre essa teoria heliocêntrica. Ele falava que um corpo de massa menor orbitaria, né? Orbita sobre em volta de um corpo de massa maior. No caso, o Sol no centro e a Terra no cantinho. Porém, tem erros ainda, óbvio, mas foi um grande passo. Vamos olhar o próximo slide. De quem a gente vai falar agora? Agora a gente vai falar sobre Arquimedes, tá? Arquimedes, muito famoso, 287 a.C. até 212. Muito famoso por conta desse eureka aqui também, né? E ele começou os estudos sobre hidrostática. Como é que é a historinha do Arquimedes? O rei Herão falou assim: eu quero que me façam uma coroa de ouro. E aí, um rapaz lá, um ourives da época, foi e fez uma coroa de ouro. Ele queria de ouro maciço, né? Ouro puro, só ouro. Então, fizeram lá a coroa para ele. Aqui está a coroa, né? Óbvio que é uma coroa, né? Vocês conseguem perceber claramente que isso aqui é uma coroa. E aí, quando o rei Herão pegou essa coroa, falou assim: pô, essa coroa tá meio estranha, não tá com peso maneiro. Não sei se isso aqui é ouro puro, não. Não é ouro maciço, não. Chama lá o Arquimedes para mim. Aí chamou o Arquimedes, né? Esse senhorzinho aqui da Barbona. Falou assim: Arquimedes, te dá uma missão. Vê se essa coroa aqui é de ouro. Aí ele: caraca, como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou fazer isso? Aí Arquimedes ficou pensando e foi tomar um banho na sua banheira. Quando o Arquimedes foi tomar um banho na sua banheira e ele entrou na banheira, ele viu que o volume de água que seu corpo deslocou da banheira, né, quando ele entra, a água sai, né? É igual o volume que saiu. Eu vou repetir. O volume do corpo que entrou na banheira, no caso o volume de Arquimedes, é igual o volume de água que deslocou, né? Que deslocou por conta do volume do corpo de Arquimedes. Aí ele fala, né? Na hidrostática a gente fala que o volume do corpo imerso é igual ao volume de água deslocada, do fluido deslocado. Tranquilo? Quando o Arquimedes entrou na banheira e caiu água para fora, né? Saiu água, ele falou: pronto, já sei como é que eu vou saber se essa coroa é de ouro. Porque eu sei a densidade da coroa. Eu sei a densidade é igual a massa sobre volume. Eu posso pegar uma esfera maciça de ouro, né? Aferir seu peso, né? Aferir sua massa e ver qual o volume dela. Mas eu não. Aí eu acho a densidade. Mas não tem como eu fazer isso com a coroa, porque eu não tenho como saber o volume da coroa exatamente. A coroa é cheia de imperfeições, então não tem como calcular esse volume. O da esfera é bem melhor. Ele conseguiu calcular o volume da esfera e descobrir a densidade. Show? Então, como é que ele descobriu o volume dessa coroa? Fazendo isso. Ele pegou um balde, encheu de água, né? Isso aqui é água parada. Bota água parada aqui. E botou a coroa lá dentro. Ó, coroa aqui, ó, de cabeça para baixo. Botou a coroa lá dentro. Quanto de água que deslocou, né? A diferença de água inicial para a água final, a diferença do volume final, é o volume da coroa. Ah, tá. Ele descobriu isso, ficou muito feliz, né? Que o rei ia ficar muito feliz com ele. E aí ele saiu gritando pelas ruas: Eureka! E aí eu descobri, eu consegui. Tranquilo? Falam que ele saiu pelado gritando, né? Eu não duvido nada não, porque esses caras são meio ruinzinhos da cabeça mesmo. Né? Para gostar de estudar física não pode ser muito normal. Então vamos lá, brincadeiras à parte. Ele criou um mecanismo também de proteção contra a invasão de Roma. Né? Ele pegava os espelhos e conseguia focar a luz solar no espelho, focar nas velas dos barcos de Roma. E aí queimava a vela do barco. Claro que esse espelho côncavo aqui era gigante, né? Eram, às vezes, associações de espelhos, né? Vários espelhos juntos. Então, queimava o barco e os barcos romanos não conseguiam chegar até a costa.
Parafuso de Arquimedes, também era um parafuso e quando você furava a terra, você conseguia jorrar a água para fora. Tá? Aqui está a terra, você vinha com o parafuso, a água que estava aqui embaixo subia por esse parafuso e ia para fora, tipo cavar um poço artesanal, né? O princípio da alavanca também foi Arquimedes, e a morte de Arquimedes é muito interessante. Por quê? Porque Roma, né, provavelmente à noite ou em um dia que não estava fazendo muito sol, conseguiu invadir, né? Roma conseguiu chegar até a costa. Porque não tinha sol, né? Não conseguiu queimar as velas dos barcos. Então essa invasão deve ter acontecido à noite. E aí, quando chegou lá, o imperador falou: ó, eu quero só que deixe uma pessoa viva, que é Arquimedes. Ele é muito famoso, ele é muito inteligente, ele vai me ajudar muito. Então deixe Arquimedes vivo. Então já sabe o que aconteceu, né? Chegou um soldado, viu um senhorzinho anotando num papel alguma coisa na praia, né? No meio da praia lá, da areia, e aí foi e matou o senhorzinho. Tempos depois descobriram que depois que acabou lá a guerra, descobriram que aquele senhorzinho lá era Arquimedes. Então, um irresponsável matou Arquimedes. E deve ter sido morto também, né? Porque Arquimedes, com certeza, era de extrema importância para a liderança, né, que veio assumir o local. Então vamos ver o próximo. Arquimedes é muito interessante. Eu gosto muito da historinha dele. Vamos ver o próximo famoso aí. E é isso. Não tem outro famoso, mas eu vou adicionar aqui um que eu gosto muito, que é Newton. Newton é o papai da física moderna, a física que a gente conhece, né? Que a gente conhece hoje, a física clássica, quer dizer. E ele falou sobre lei da gravitação, ele falou sobre lei da inércia, falou da lei da força resultante, lei da ação e reação, né, as 3 leis de Newton. Ele também descobriu que a luz branca é policromática, né, que a luz branca tem desde o vermelho até a violeta dentro dela, entre aspas. Né? Então, Newton foi muito importante depois disso. Então, se vocês puderem, se for interessante para vocês, darem uma lida sobre a vida de Newton, sobre as suas obras, também eu aconselho, que é muito legal. Outra pessoa que eu gosto muito, vocês lendo sobre essas pessoas, assim, como elas estudaram e tal, talvez anime vocês sobre estudar essa matéria tão difícil que é a física. Outra pessoa, Marie Curie, né? É uma pessoa que não é muito conhecida, mas é a única pessoa na face da Terra que pisou nesse planeta, que conseguiu ganhar 2 prêmios Nobel, que é o prêmio Nobel, para quem não sabe, é o prêmio como se fosse o Oscar da ciência. Né? E só tem uma categoria, no caso da física e da química. A Marie Curie ganhou um em física e um em química. É a única pessoa que pisou nesse planeta que tem 2 prêmios Nobel, um em cada área diferente. Tem um em física e um em química. Tá? Então, foi uma mulher que conseguiu esse feito. Einstein conseguiu? Não. Tá? E você conhece Einstein. Então, interessante também, ainda mais se você for mulher, Marie Curie muita representatividade aí. Beleza? Então é isso, galera. Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha clareado alguma coisa na cabeça de vocês. E até a próxima. A gente se vê.